E a gravação começou. Bem, bora começar a aula aqui, galera. Bora começar. Como eu disse no início, o nosso assunto principal aqui vão ser funções, estruturas de dados e estruturas de repetição. Mas antes disso, eu quero explicar para vocês. Vocês vão perceber uma grande diferença entre o meu slide e o slide da Rayane. Porque o meu slide ele está um pouco mais voltado para o conteúdo escrito, enquanto o da Rayane estava mais voltado para a demonstração. Ambas as técnicas são super válidas. Eu só quero comentar isso para vocês. Deixa eu ver. Assim. Eu só quero comentar isso para vocês não se assustarem com a diferença tanto assim de técnica, até porque a nossa técnica é diferente, mas ambas são extremamente válidas. Bem, bora começar? Bem, eu queria primeiro me apresentar. Eu sei que a maioria do pessoal nem deve me conhecer, até porque eu sou um rapaz bastante novo no mundo da tecnologia, com a maioria do pessoal, mas eu sempre fui muito proativo. Eu sempre fui muito de querer aprender as coisas. Então, em mais ou menos 2, 3 anos dentro desse mundo da tecnologia, eu aprendi muita coisa e aí eu fundei a comunidade para poder compartilhar esse conhecimento com outras pessoas. Só que aí o grupo foi crescendo e essas pessoas foram comunicando entre si, até chegar no ponto que é hoje. Eu sou Ian Matheus, eu sou desenvolvedor back-end e desktop. Desktop eu desenvolvo para a interface Windows. Sou fundador e idealizador da comunidade e eu sou estudante atualmente de ciência da computação pela UFPA. Quem está lá pela UFPA de ciência da computação de TI pode com certeza já ter me visto. Não sou uma pessoa muito difícil, porque eu sou muito grande de altura. E eu gerencio 2 projetos dentro da comunidade. O Rank GG, que é esse do troféuzinho aqui, e o nosso site, que eu não tinha uma logo específica para o nosso site, mas ele também está aqui. Ambos eram Python. A gente migrou para TypeScript por causa da linguagem web, mas a gente começou muito com Python. E esse início me deu muito conhecimento e base para eu poder falar aqui para vocês as coisas. Eu programo em Python, por isso que eu estou dando essa aula aqui. Também em TypeScript, mas vocês devem estar se perguntando por que tem esse C com isso aqui, parece um palavrão para mim. Cara, o nome dessa linguagem é C#, é uma outra linguagem que eu comecei, é a primeira linguagem que eu tive contato, e foi uma porrada muito grande na minha vida, porque ela, diferente do Python, ela é uma linguagem extremamente complexa e voltada para o mundo empresarial. Ela é uma linguagem criada pela Microsoft, mas não é o nosso ponto aqui. Aqui está o QR Code para o meu perfil do LinkedIn. Se vocês quiserem se comunicar comigo, vocês podem se comunicar pelo WhatsApp ou pelo LinkedIn. Vou estar mais do que disposto a ajudar vocês. Eu estou olhando um pouco para baixo porque eu estou olhando vocês aqui, tá bom? Então, bora começar. Cara, vamos começar com o que são funções. Eu quero conversar com vocês os conceitos, o formato de uma função e o que é cada coisinha naquela função para que vocês consigam ter a base sólida o suficiente para avançar, beleza? Bora lá. O que são funções? Esse conceito aqui eu estou pegando de um livro que eu estou usando de referência, que é o Pense em Python. Esse livro não está aqui comigo. Esse livro era para estar na mostra aqui, depois desse slide aqui que a gente está vendo, era para estar mais ou menos aqui. Eu coloquei materiais de referência, mas acho que tiraram. Esse livro é o que a gente está usando como base. A gente também está usando base um site que foi de um dos escritores do Pense em Python. E eu tenho aqui o link, depois eu mando para vocês. Mas o Pense em Python é o manual inicial de todo programador. Ele ensina, programador Python. Ele ensina a base da estrutura, ele ensina o início do conhecimento para que vocês consigam começar a usar. Então, vocês querem uma dica de leitura? Estão começando nesse mundo de tecnologia e querem aprender uma linguagem de programação? Pense em Python. Na Amazon está por uns R$60, mas vocês conseguem encontrar em qualquer outro lugar mais barato. Então, bora lá. O que é uma função? No Python, ou em quase todas as linguagens de programação, funções são blocos de código nomeados, reutilizáveis e independentes, criados para realizar tarefas específicas. Esse trecho está todo destacado porque isso aqui é a descrição de todos do que é uma função de fato. Elas representam um dos pilares da programação estruturada e são fundamentais para tornar os programas mais organizados, legíveis, reutilizáveis e manuteníveis. O que isso quer dizer, Ian?
é o seguinte, e vocês devem ter percebido que na última tarefa de vocês repetiram muitos passos que o código de vocês não precisava repetir. Vocês tiveram que repetir muito código. O que a função faz? Vocês nomeiam, é como se vocês criassem um bloco de código. Em cima desse bloco de código, vocês colocam uma legenda, tipo, vocês colocam lá, nome da função. Aí, esse bloco de código, toda vez que vocês quiserem que ele se repita, vocês chamam esse nome dessa função, que o programa vai entender que é para ele voltar, e então repetir o passo a passo daquele código, daquele bloco. Por isso que ele é reutilizável. Eu vou ensinar para vocês mais ou menos como eles funcionam por baixo também. Beleza, tá? E qual é a anatomia dessa função? Em Python, a função ela começa com a palavra reservada def. Ela notifica o compilador de que o que está sendo passado vai ser uma função e ele segue uma estrutura fixa. Então, bora lá? Ele segue def, é a palavra reservada Python. Esse nome da função está colocado no snake case. Em Python, a gente usa snake case na maioria das coisas. É o nome da função. Vocês nomeiam como se fosse a nomenclatura de uma variável. É a mesma estrutura de nomenclatura de variável que a gente usa, mas ela não vai ter um valor específico. Ela vai dar uma sequência de comandos. Aí vocês abrem e fecham parênteses. Dentro desses parênteses, o que vocês colocarem lá vão ser os parâmetros. O que são os parâmetros? É um nomezinho mais bonitinho que a gente dá para funções, para variáveis. São variáveis que estão internalizadas dentro de uma função. E ali você deve estar vendo o que é esse vermelho? É o return. Caso a função de vocês tenha algum propósito de modificar um valor ou criar um novo valor, esse return é uma outra palavra reservada que diz que essa função vai devolver para o código um valor específico. Beleza? Bora prosseguir. Alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Beleza. Bora continuar. Bora lá. Primeira coisa, parâmetros. Bora entrar um pouco mais bora aprofundar um pouco mais nosso conhecimento. O parâmetro é uma variável local, ou seja, ele não pode ser acessado fora da função, ele não pode ser alterado fora da função, e ele é exclusivo dessa função. Vocês podem ter, por exemplo, a variável nome fora da função, tipo nome, aí ele vai receber um input, e a função vai ter lá uma variável chamada nome. E as duas são completamente diferentes. Entendeu? Aí vem. O que recebe o valor ou um argumento e usa-o para executar uma função. Um parâmetro pode receber qualquer tipo de dados, inclusive estruturas mais complexas do que os tipos primitivos. Que os tipos primitivos, no caso, são os tipos que a gente aprendeu na aula passada, que são int, string, float. O float é flutuante, é por isso que é de ponto flutuante. Float e booleano. Ele pode receber qualquer um desses, mas também pode receber listas, tuplas, dicionários, coleções e classes. A gente vai entrar nesses outros tipos ainda nessa aula, exceto coleções e classes. Coleções é um outro contexto que eu vou tirar a dúvida de vocês melhor mais tarde, mas por enquanto a gente vai se focar em listas, tuplas e dicionários, beleza? Então, Ian, o que isso quer dizer? É simples. O Python, vocês aprenderam que o Python, as variáveis podem receber qualquer valor, porque ele não tem uma tipagem, a gente não tem que especificar uma tipagem no início. Então, a mesma coisa acontece com os parâmetros. Eu posso colocar, por exemplo, um tipo chamado nome. Vou até mostrar aqui. Bora lá, vou mostrar. Deixa eu abrir aqui rapidão. Visual Studio. Ó, meu Visual Studio está completamente neutro aqui. Eu vou aqui, ó, criar repositório, documentos. Deixa eu aqui, rapidão, por aí igual. Vou até que abrir um novo. Aulas. Seleciona a pasta. Beleza. Como vocês criam, eu vi que teve um que mandou um arquivo TXT, então eu vou ensinar aqui rapidão. Ó, como vocês criam um arquivo Python para ser lido como Python no compilador? Vocês colocam o nome, exemplo 1,
e terminam com ponto .py. Esse final, ponto alguma coisa, é o que a gente chama de extensão. É o que dá sentido para o que informa o compilador de que esse código, que o que está sendo escrito, ele vai ser lido a partir de uma linguagem específica, entendeu? Então, quando vocês forem trabalhar com C, vocês vão colocar ponto .c. Quando for trabalhar com JavaScript, é JS, muda de linguagem para linguagem. Beleza? Então, bora lá. Cara, bora lá. Eu tenho aqui, por exemplo, um nome que ele vai receber aqui uma variável, um input. Ó, isso aqui, esse input, ele é uma função. Só que ele é uma função nativa de Python. Entendeu? Ele é uma função que a linguagem já comporta. Eu tenho esse input e ele vai receber aqui um nome. Qual é o seu nome? Ele vai receber um nome. Só que eu tenho aqui uma função, ó, def, função, dois pontos. Que essa função também vai receber um parâmetro nome. Beleza? Ó, aí vocês pegam aqui, ó, bloco recuado esperado. Por quê? Esse erro é super de boa. Ele só está informando que essa palavra reservada aqui, depois que tu faz toda essa estrutura, toda a estruturação dela aqui, ele está esperando um bloco de código embaixo, obrigatoriamente de indentado, que o Python é todo indentado. O que significa? Que quanto mais avançado para a direita, menor na hierarquia ele é em relação ao que está em cima. Como assim? Que tudo que eu escrevi aqui embaixo, pertence a essa função def aqui. A nossa função aqui que a gente criou, entendeu? Tudo que eu criei aqui embaixo pertence a isso. Então, bora lá. Eu vou fazer um print aqui. Print nome. Beleza. Eu vou... Aí, o que eu faço? Rapidão. Ctrl-L, Python. Aí vem exemplo 1.py run. Ó, qual é o meu nome? Eu vou colocar aqui Ian. Aí vocês percebem, não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada? É simples, gente. Porque eu criei a função, mas eu não chamei ela. Eu não chamei. Então, para uma função funcionar, eu tenho que chamar ela. Como é que eu chamo? Da mesma coisa que a gente chamou o input. Eu coloco aqui a função, né? Eu chamo aqui função, ó, até. Ele cria até a função aqui embaixo para a gente. Só que, ó, a função ela está riscada em amarelo. Por quê? Porque ele está esperando o parâmetro para a gente criar, entendeu? Ele está esperando que a gente entre com um parâmetro dentro dessa função. Como é que a gente faz isso? Eu vou escrever o mesmo exato nome daqui, aqui embaixo. Só que aí vem, ó, vou mostrar um bagulhinho para vocês. Se eu alterar aqui, por exemplo, bora lá aqui, info. Se vocês forem ver, mesmo aqui em cima, tendo escrito nome, aqui embaixo está errado. Por quê? Porque aqui, ó, o parâmetro ele é exclusivo da função. Então, trata o seguinte, o parâmetro ele nada mais é do que uma caixa vazia que vai ser utilizada de uma determinada forma dentro da função. Entendeu? Então, bora lá. Então, como é que eu faço para passar? Eu não posso passar nome, porque o nome ele é o parâmetro aqui. E não tem nenhuma variável externa a essa função que se chama nome. Então, eu venho aqui e passo info. Eu venho aqui e ele executa a função para mim agora. Entendeu como funciona, gente? Alguma dúvida? Alguma questão que vocês queiram perguntar? Posso avançar? Hoje a gente vai pegar um pouco mais pesado, eu vou avançar bastante o conteúdo. E a gente vai, e eu quero que vocês pratiquem enquanto eu estou explicando aqui para vocês, beleza? Explicado o conceito de parâmetro, ela é registrada por tipo. Cara, isso aí é muito interessante, isso é interessantíssimo, porque, bora lá, eu posso tipar em qualquer momento uma variável no Python. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho info, coloco dois pontos, ó, tá dando vermelho. Por quê? Porque é uma expressão esperada. Qual é a expressão? A tipagem, str.
O que isso aqui está falando? Que aqui eu vou esperar um tipo string, por isso que é str se for inteiro, int. Se for... Aí, ó, int. Por que isso aqui está dando erro? Porque eu estou esperando o tipo int e o input, ele obrigatoriamente me retorna uma variável do tipo string. Independente se eu colocar números, se eu colocar qualquer coisa, ele vai retornar como texto e não como número para ser calculado. Então, para consertar isso aqui, ó, eu tenho que transformar. Aí, ó, corrigir o erro, entendeu? Se for para float, é a mesma coisa. Agora, bora lá. Eu vou explicar agora dentro da função. Dentro da função, a gente também pode tipar. Aqui dentro, aqui, ó, eu posso simplesmente criar aqui nome e eu venho aqui, ó, str, da mesma forma que eu fiz lá fora, entendeu? Por isso que eu expliquei primeiro em cima e depois eu vim aqui embaixo. Por que eu estou falando aqui? Que nome, para documentação do código, mais ou menos, ele tem que receber uma string para funcionar da forma ideal. Só que, ó, eu vou mostrar para vocês uma coisa. Rapidão. Vou mostrar para vocês uma coisa aqui, ó. Ó. Ah, Ilan, por que funcionou? Porque Python não tem uma tipagem forte. Eu inseri um inteiro e ele me printou um inteiro. Isso aqui que eu mostrei para vocês é só documentação. É para o cara ler a variável que está trabalhando ali e saber sobre o que ele está trabalhando, entendeu? Tipo, nas configurações ideais, é esse tipo que está entrando na função. Entendeu? Tirei tua dúvida? Hein, Davi? Beleza, eu vou tratar como se fosse sim, então. Ok, valeu, Davi. Bora lá. Terminando o papo de parâmetros aqui, bora avançar para o próximo papo aqui para nosso, que é o retorno. Cara, essa aqui vai ser uma conversa muito mais de boinha, porque retorno é o seguinte: o retorno de uma função ocorre pela palavra reservada return, a qual é definida definir o tipo da função a partir do tipo de dado inserido após a palavra da linha return. O que isso quer dizer? Bora voltar aqui para o nosso parâmetro. Bora aqui rapidão. Bora criar um código aqui para calcular rapidão? Bora? Então, bora lá. Acho que todo mundo já teve aquele negócio de criar uma calculadora. E eu acho que criar uma calculadora na frente de vocês pode ser o melhor exemplo que eu posso dar para vocês, beleza? Então, bora lá. Eu vou criar aqui rapidão um menu, rapidinho. Eu vou criar ao vivo aqui com vocês a calculadora. Ó, o tipo de string. Vocês, como é que isso aqui funciona, essa string? Cara, é simples. Isso aqui é o primeiro caractere e ele corresponde diretamente a essa casa bem aqui, ó. Tá bom? Então, vocês começam aqui coladinho que vai ficar aqui, ó. Tudo certo, ó. Escolha uma opção. Aí vem aqui, ó. Ah, eu quero, por exemplo, menos. Perdão? Menos. Que vai ser subtrair, mais vai ser somar, barra vai ser dividir, e o asterisco vai ser multiplicar. Opa. Ah, porque eu estou com uma extensão aqui no meu código, eu estou com uma extensão aqui que ela troca essa cor aqui, então relaxa. E digite sua opção. Beleza, a gente criou aqui. Agora a gente tem que conferir as entradas. A gente tem que entrar com um float de entrada de número, um float do segundo número e uma operação. Entendeu? Então, o que a gente vai fazer? Aqui, ó. Número. Opa, número 1 vai ser igual a float. Opa, errei aqui, ó. Input. Uh, bora lá o textinho aqui, ó. Digite o primeiro número.
Aí a gente vai ter que entrar com uma operação de... A gente tem que escolher qual operação a gente vai fazer. Aí, ó, operacão. A gente não pode colocar acento porque é uma variável e não pode colocar acento. Aí, ó, input. Aí que a gente entra numa curiosidade legal. Vocês usaram o input sempre colocando o texto dessa forma. Mas vocês sabiam que isso aqui é uma forma de adicionar diretamente um parâmetro? Porque eu posso simplesmente vir aqui, ó, menu. E não dá erro. Por quê? Porque menu, ele corresponde a essas informações aqui, ó. Então, todo esse texto aqui vai ser colocado diretamente no menu. Entendeu como deixa muito mais organizado o código? Entendeu como fica bem mais bonitinho, mais fácil de ler? E a gente vem aqui com o número 2, rapidão. Só deixa eu apagar isso aqui. Cara, melhor coisa que um programador pode aprender é o Ctrl+C, Ctrl+V. Número 2. Beleza. Agora a gente vai criar, eu vou criar as funções, vou mostrar para vocês exatamente eu vou mostrar para como é que funciona cada uma, para a gente poder entender pouco a pouco, beleza? Def, a semântica padrão, vai começar com subtrair. Abre e fecha parênteses, 2 pontos. A gente vai precisar de num1, que vai ser do tipo float, e a gente vai precisar de num2, que também vai ser do tipo float. Ó, bloco recuado esperado. A gente vai retornar return num1, opa, num1 menos num2. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que quando eu chamar essa função, ela vai me retornar um valor. Esse valor, eu posso colocar ele em um print, eu posso colocar ele em uma outra variável para ser usada depois, eu posso colocar em qualquer outra coisa. Então, essa função ela vira um gerador de valor para mim. E esse valor vai ser retornado para eu usar à vontade. É essa a magia do return, entendeu? E eu tipei aqui em cima justamente para mostrar aquela dúvida lá do rapaz, do Davi. E a gente pode prosseguir daqui, beleza? Alguma dúvida? Vocês têm alguma coisa? Hein? Não, beleza, né? Ok. Bora continuar. A gente vai continuar com essa mesma ideia. Eu vou até pegar aqui, copiar toda a estrutura. A gente vai fazer algumas vezes. Ó, rapidão, um errinho que está dando aqui. E eu vou explicar para vocês qual é o erro. Assim como uma variável, duas funções não podem ter o mesmo nome. Porque uma função é uma função, e outra função é outra função. E elas são chamadas assim justamente porque elas têm funções diferentes. E se eu puxar uma função por um nome e outra função por o mesmo nome, pode acabar rolando uma confusão. Então, os compiladores não aceitam que eles tenham o mesmo nome, assim como duas variáveis também não podem ter o mesmo nome. Então, o que a gente faz? A gente coloca nomes diferentes. Por exemplo, aqui, ó, vou mudar aqui, ó, para somar. Olha como já resolveu o erro. Aqui para dividir. Isso aqui é uma calculadora em Python, beleza, gente? E, por fim, eu tirei aqui, ó, o último que falta subtrair, multiplicar. Vezes. Aí, beleza. Uma coisa que a gente não explicou para vocês é como o Python funciona. Existem dois tipos de linguagens no mundo da programação. As linguagens compiladas e as linguagens interpretadas. No caso do Python, ele é uma linguagem interpretada. Então, como é que funciona? Ele começa assim, ele lê a primeira linha, depois ele lê a segunda, lê a terceira, lê a quarta, lê a quinta, lê a sexta, e assim por diante, e ele vai executando na ordem, de cima para baixo. Então, obrigatoriamente, antes de vocês usarem uma função, vocês devem criar ela. É diferente, por exemplo, de um C Sharp. O C Sharp, eu posso criar uma função lá embaixo no meu código e usar ele lá em cima. Porque o compilador primeiro lê todo o código e depois ele começa a funcionar. Então ele não precisa de uma estrutura. O Python ele precisa que vocês criem primeiro lá em cima e depois vai puxando para baixo. Então bora lá. A gente vai criar agora a lógica do nossa calculadorinha aqui, tá bom? Para terminar aqui a questão de função básica. Vocês aprenderam o if e else. O if e else seria muito útil, mas o if e else também polui muito a interface, entendeu?
Então, eu vou mostrar para vocês também outro tipo de controlador de fluxo, que é o match case. O match case ele é o seguinte. Match. Eu vou mostrar só por cima mesmo. Não, tá certo? Tá certo. Match. Aí vem aqui, ó. Operação. 2 pontos. Como é que funciona o match? Eu puxo a palavra reservada match e ele vai verificar qual a possível entrada para essa minha variável específica, qual vai ser o estado que ela está. Então, bora lá. A gente diz assim, caso a operação seja igual a string menos, ou seja, case, ele vai executar esse bloco de código embaixo. Resultado vai ser igual a subtrair número 1. Aí, ó, ao invés de eu colocar... Eu vou mostrar outra coisa para vocês. Número 2. Beleza. Cara, eu coloquei nessa estrutura, mas se vocês forem ver aqui no meu código, eu botar o mouse aqui, ele mostra aqui, ó, função def subtrair. Aí os parâmetros são no 1, que é do tipo float, no 2 também do tipo float. E opa, aqui embaixo, essa setinha que ela diz que a função me retorna o tipo float, ou seja, a variável resultado obrigatoriamente também vai ser do tipo float, entendeu? Essa é a magia do return. Aí aqui, ó. Case seja mais, ou seja, a soma, ele vai executar o seguinte bloco. Resultado, vai ser atribuído o valor, soma, e a mesma coisa. Ó. Aí só que eu vou mostrar para vocês outra coisa. Isso aqui são, são argumentos implicitamente, eles são colocados por posição. Aqui no somar, eu vou usar os alocados de outra forma. Como? Ó, por exemplo, aqui eu venho num 2 igual a num 2. E num 1 igual a num 1. Isso aqui, e o que eu estou fazendo aqui é o quê? Eu estou mostrando para vocês que se eu colocar um 1, 2, ele não vai alocar isso aqui na posição 1 que está bem aqui em cima. Ele vai alocar esse aqui nesse aqui. Por quê? Porque eu estou atribuindo ao parâmetro num 2 o número 2. Entendeu? Então ele vai continuar funcionando como se fosse isso aqui em cima. Isso aqui é posicional. Isso aqui é, se não me engano, uma coisa chamada keyargs, que ele já recebe uma chave que vai receber que são chamados por valor. Só que aí vem rola um problema de semântica aí, que se vocês chamarem uma única vez um argumento dessa forma, que alguns são obrigatórios, todos os outros têm que ser chamados da mesma forma, ou a partir desse mesmo formato. O parâmetro que vai ser atribuído a uma variável que vocês vão inserir. Isso aqui, aí eu vou mostrar agora invertidamente um outro caso. Case. Agora, se caso divida, caso seja divisão, resultado vai ser atribuído o valor de divisão, dividir, aí vem num 1 igual a num 1, vírgula, é dividido por vírgula os dois parâmetros, beleza? Num 2, número 2. Opa, número 2. Ó, percebe que está funcionando? Por quê? Porque eu estou passando do 1 aqui e ele vai ser o valor do parâmetro no 1. Ó, vocês podem até ver que está selecionando aqui. O parâmetro que está aí no 1, ele vai receber a variável número 1. E o parâmetro que está em 1, 2, ele vai receber o valor da variável número 2. Então, tipo, não importa a posição em que eu fosse colocar eles, não importa. Se eu estou colocando a chave, o parâmetro, e atribuindo a ele um valor, independente do posicionamento que eu for colocar ele vai pegar aquele resultado e vai usar daquele jeito. O que é diferente, por exemplo, aqui do subtrair no nosso caso, porque se eu passar o número 2 aqui onde está o número 1, ele vai tratar como se fosse... Opa aí, Lucas, tudo bem? Ele vai tratar como se fosse o número, a variável no 1, que é no caso essa aqui, ó, não, sendo igual ao número 2. Por quê? Tá meio confuso eu falar número 1 e número 2, né? Mas beleza. Eu posso alterar isso aqui para outra coisa depois, para ficar mais fácil de vocês lerem. Mas o número 1, se eu trocar de posição, eu também troco os valores, logo mudando o valor do resultado.
Então, bora logo terminar aqui, rapidão. Case. Caso a operação seja igual ao asterístico, o caractere lá ser presente com o X, resultado vai ter o valor atribuído de multiplicar. Aí ele coloca aqui, ó, de novo posicional, porque tipo, é uma forma muito mais intuitiva e muito mais limpa. Número 2. É muito mais limpa de se colocar, porque colocar tanto caractere em um espaço tão pequeno pode acabar confundindo a galera. Por isso que eu vejo muita gente, por exemplo, colocar espaços assim, mais ou menos, para ficar mais legível o código. Porque quanto maior o teu código, quanto mais extenso, mais tu precisa aprimorar a tua forma de codificar. Então, bora lá. Bora dar prosseguimento aqui. E no final, a gente vai printar o resultado. Print. Rapidão. Dar esse string aqui, né? Resultado vai ser igual a variável resultado. Beleza? E aí a gente tem uma calculadora em Python pronta. Bora testar? Aí vem aqui, ó, digite o primeiro número. Bora lá? 5. Ó, eu tenho que inserir um caractere aqui. Eu vou dividir por 2. Digite o segundo número, 2. O resultado 2.5. Tá aí. Gente, esse código vai ser disponibilizado lá no GitHub. Eu vou disponibilizar. E todos os códigos que a gente for dar nessa aula, eu vou disponibilizar tudo. Essa aula vai ser um pouco mais extensa, um pouco mais pesada. E porque eu quero extrair o melhor de vocês. Eu não vou subestimar a inteligência de vocês. Então, eu vou explicar uma coisa, vou explicar como ela vai se destrinchando. E a gente vai prosseguindo, assim como eu fui explicando aqui, beleza? Bora seguir. Cara, aqui, ó, como usar uma função. A gente acabei de mostrar para vocês, né, como a gente usa uma função. Eu simplesmente chamo essa função assim. Eu chamo o subtrair, que eu criei aqui em cima, só. Coloco o nome da função, abre e fecha o parênteses. Pronto. Fiz isso, chamei a função. Ela recebe algum parâmetro, eu insiro esse parâmetro ali para ela poder funcionar. Ela não recebe parâmetro nenhum, eu não insiro e ela funciona. Por exemplo, eu posso simplesmente, aqui, ó, eu vou ensinar uma coisa para vocês que eu ensinaria mais na frente dessa aula. Eu vou importar aqui, ó, import os. O que é esse OS? OS é de Operational System, o sistema operacional. Import, ele é uma palavra reservada que indica que o que eu vou escrever é um pacote. Um pacote é uma pasta de códigos de funções já pré-escritas. Por exemplo, a função print é nativa do Python. Tem outras funções que também vai aprender aqui durante essa aula. Que você deve entender é o seguinte: o Python que a gente usa, ele não tem todas as bibliotecas que a gente usa. O OS, ele é uma biblioteca, ou seja, é um pacote com alguns comandos que já fazem alguma coisa. São algumas funções que outras pessoas construíram que a gente pode usar no nosso código. Eu vou criar aqui, ó, rapidão, uma função chamada clear. Ó, bora lá, def, clear. Não vou colocar parâmetro nenhum. Aqui, ó, os. Ponto, cadê aqui, ó, rapidão. Qual o comando mesmo? Acho que é execute, deixa eu ver aqui, rapidão. Tá. Os. Ponto. Cadê? Acho que é execute. Não tô achando. Não tô achando. Depois eu pego. Eu vou mostrar depois para vocês. A gente vai usar algumas outras funções em outro momento. Eu vou ensinar rapidão, só não tô me lembrando qual é o comando. Mas beleza, bora prosseguir aqui. Desculpa aí, depois eu tiro essa dúvida com vocês. Mas beleza. Vocês tiram daquela forma a função, vocês só chamam a função e ela passa a funcionar no código de vocês dessa forma. Eu criei a função somar números, passo número 1, passo número 2, e aí quando eu vou printar, eu posso simplesmente printar, somar números, número 1, número 2. Porque eu posso printar porque aqui tem um return que recebe o resultado desse número 1 e desse número 2. Que a gente fez de uma forma um pouco mais eficiente, usando só uma linha lá no nosso código anterior. Beleza. Cara, funções lambda. Eu só vou dar uma menção rápida, não vou entrar muito nesse aspecto, não vou entrar muito nessa. Mas, você entender, o Python ele é
extremamente eficiente em escrita. Como assim? Tu consegue fazer muita coisa no código usando apenas uma linha, e as funções lambda são exatamente o exemplo disso. Uma função lambda em Python é uma forma concisa e anônima, ou seja, ela não possui nome, de declarar uma função. Ela é usada quando você precisa de uma função curta, geralmente de uma única linha, sem a necessidade de nomear ela. Praticamente, vocês estão chamando uma função sem necessariamente ter nomeado elas antes. Geralmente a gente usa inserir em processos que é muito repetitivo, mas que vocês vão usar uma única vez e não tem necessidade de criar um bloco de código imenso. Então a gente cria uma única função de uma única linha que vai ser chamada no lugar dela. Um bom exemplo é isso aqui, ó. Eu tenho uma lista, depois eu vou explicar para vocês o que é uma lista, mas vocês têm que saber. Imaginem um conjunto, mais ou menos, mas não é exatamente um conjunto, é diferente. Vocês têm uma lista de números, que vai de 1 até 10. Eu quero só os pares. Então, como é que eu faço usando o lambda? Eu coloco a variável pares, que vai receber esse parênteses aqui, é exatamente igual ao int. Ele está transformando o que tem lá dentro em um tipo específico, que é uma estrutura de dados, que é uma lista. Ou seja, ele vai capturar uma lista e eu vou usar uma função chamada filter, que ela vai verificar uma condição específica dentro de um único dado específico. Então, o que eu vou fazer é que lambda x, que é essa variável, vocês podem até ver aqui, ó, é lambda argumento, dois pontos, expressão. Essa expressão posterior é o que vai acontecer, esse argumento vai ser a variável daquele momento, entendeu? Aqui, ó, lambda x, dois pontos x. Esse x, ele é uma variável que vai receber o valor de cada casa, dois pontos x, ele vai verificar, esse dois pontos x, porcentagem 2, ele vai verificar se a variável que está naquele lugar, naquele exato momento, o resto da divisão vai ser igual a 2, porque se for, ele vai ser um par. Aí eu passo vírgula, números. Por quê? Porque o filter, ele vai rastrear essa lista, ou seja, ele vai pular de casinha em casinha, e a função lambda, ela vai definir qual deles vão compor a lista ou não. E se eu printar os pares com essa configuração, vocês podem até testar aí com vocês. Vai sair exatamente esses valores. Então, a função lambda, ela é muito útil quando vocês estão falando de eficiência de código, tipo, deixar o código mais limpo, mais curto possível. Mas eu, pessoalmente, não uso muito, então por isso que eu só estou dando uma menção. Ela existe, mas é bem mais complexo que isso, e eu não procuro me aprofundar muito, senão a aula vai ficar muito extensa. Recursão. Cara, recursão é um conteúdo muito complexo dentro de Python. E a gente vai estudar isso aqui agora. A recursão é um conceito fundamental da programação em que uma função chama a si mesma para resolver um problema. Esse processo se baseia em dividir tarefas complexas e subproblemas menores e mais simples. Para funcionar corretamente, toda função recursiva precisa de um caso base, que encerra as chamadas sucessivas. Embora poderosa e elegante, a recursão pode levar a erros, como estouros de pilhas, se mal utilizado. O que é estouro de pilhas? É que, quando a gente está trabalhando com recursão, a gente está usando o seguinte, é como se a gente colocasse um bloco de código em cima do outro. Aí, quando a gente termina o bloco de código, para ele terminar, eu preciso tirar primeiro de cima para depois tirar o de baixo. E assim sucessivamente. Isso, quando tu coloca muitas camadas nessa pilha, a tendência é a pilha desmoronar sobre si mesma, entendeu? Então, pode causar problemas de eficiência de código se vocês usarem recursão de forma indevida. Mas a recursão é uma coisa extremamente poderosa. Eu vou explicar para vocês como ela funciona agora. Rapidão. Deixa eu abrir aqui um códigozinho para vocês. Aqui, ó, bora lá. Recursão.py. A gente vai aqui, ó, trabalhar. Bora fazer um contador um contador regressivo. Bora lá. Def contagem regressiva. Vai receber um número, 2 pontos. Vai ser um inteiro. E aí ele não vai retornar nada. A gente não vai dar return nisso aqui. If número for maior ou igual a 0, 2 pontos. Ele vai printar o número dessa questão.
número e contagem regressiva, número menos 1. Eu vou explicar agora esse bloco de código para vocês. Ah, Ian, o que esse bloco de código faz? Bora lá? Linha por linha. Ou melhor, caractere por caractere. Você já sabe que def chama função, contagem regressiva é o nome da nossa função. E eu estou definindo um caso base. O caso base vai ser o valor inserido no parâmetro número. Esse valor inserido no parâmetro número, obrigatoriamente, a gente tem que ser um inteiro. Por isso que eu documentei ele aqui como um int. E aqui vem, vocês já conheceram lá os controladores de fluxo. Então nós temos aqui, ó, se o valor do parâmetro número for maior ou igual a 0, ou seja, enquanto ele não for 0, se ele não é 0, eu peço para o console escrever o número e chamar de novo essa contagem regressiva. E dessa vez eu passo o número menos 1. Ou seja, se eu inserir 5 aqui, na primeira repetição ele vem 4. Aí ele vai repetir esse mesmo bloco de código e vai colocar 3. Aí depois 2, depois 1, aí vai para 0. O que é isso? Gente, antigamente não existiam estruturas de repetição. Então, toda vez que o código tinha que se repetir, se usava a recursividade. E é uma característica muito poderosa do que a gente faz. Aí eu vou colocar aqui, ó, entrada igual a input, valor entrada. Isso aqui vai ter que ser obrigatoriamente um inteiro, senão vai falhar. Se eu colocar uma string, não vai funcionar. Até posso mostrar aqui o erro para vocês. Mentira. Aí eu chamo a função. Contagem regressiva. E passo aqui, ó, entrada. Cara, só isso. A gente tem um contador regressivo aqui. Vai funcionar uma velocidade incrível. Então, a recursividade, no caso agora o nome. Recursividade do... recursão. Coloquei o nome do arquivo com recursão. Recursão. Aí o valor de entrada, ó, 5. Ó, toda vez que ele vai repetir é 5, 4, 3, 2, 1. Agora, bora fazer um negócio aqui rapidão. Mostrar para vocês como funciona a estrutura de pilhas. Print, contagem encerrada. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque é justamente o problema que pode dar se vocês não usarem direito a recursão. 5 de novo, ó. Aqui eu estou indo de 5, 4, 3, 2, 1, 0. Essa primeira contagem encerrada corresponde à repetição desse 0. Esse segundo, a repetição do 1 e assim por diante. Por quê? Porque o último que entra é o primeiro que sai. É o... Esqueci o nome. Acho que é CIFO. Mas o que significa? Que ele faz assim: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Aí vem aqui, ó, contagem encerrada, contagem encerrada, contagem encerrada, e assim para baixo. Tanto que se eu for pegar isso aqui, ó, Ctrl X, eu vou colocar aqui embaixo, e for refazer isso aqui, ó, botar 5 de novo. Ele vai pedir, escrever só uma vez. Por quê? Porque ele não está dentro da pilha de recursão, então ele não aparenta. Então, é mais ou menos assim que funciona a recursão. Dá para fazer coisa mais complexa. FIFO. FIFO é first in, first out. Significa que o primeiro que entra é o primeiro que sai. É estrutura de filas. Estrutura de filas é diferente de pilhas. Acho que é LIFO, last in, last side. Last side. Que é o último que entra, é o último que é o primeiro, last in, first side. É LIFO, last in, last side. E significa que o último que entra é o primeiro que sai, porque ele tem que tirar o de cima para poder tirar o de baixo. É o que a gente chama de estrutura de pilhas ou outra estrutura de listas que a gente chama. Mas beleza, bora prosseguir. Eu espero que não seja muito difícil. E, sinceramente, vocês têm alguma dúvida, algum conceito que vocês querem que eu pegue aqui para mostrar para vocês?
Podem perguntar à vontade, gente. Sério, eu não quero que vocês fiquem com dúvidas. Não existe pergunta idiota, não existe pergunta ruim. E eu vou disponibilizar esse slide. Ele tá escrito dessa forma porque eu quero que vocês usem ele como consulta. Entendeu? Alguma dúvida? Não, né? Opa. Dá para a gente adicionar um período para sair da contagem para fazer um cronômetro só com essa base? Ou já fica mais complexo? Cara, tem sim, só que aí tu vai usar uma função que tu vai ter que importar, que é uma função de controle de tempo, né? Que é que tu quer que essa contagem seja de 1 segundo. Em Python, eu sei usar em C Sharp esse comando que ele já vem nativo do sistema, mas eu não sei como é que eu uso isso em Python, até porque eu acho que eu nunca precisei usar muito bem isso em Python. Mas eu vou procurar e eu vou te mostrar, me dá um tempinho que eu te mostro, tá? Bora lá. Estrutura de dados, gente. Terminando funções, espero que vocês respirem um pouquinho, espero que vocês. A gente vai entrar. Eu vou entrar primeiro na teoria de cada estrutura e eu vou mostrar para vocês como funciona cada estrutura. E uma coisa bem simples aqui, tá bom? Desculpa que eu estou um pouco gripado. O que são estruturas? Estruturas de dados são formas de organizar, armazenar e gerenciar dados em um sistema de computador para otimizar o acesso e a manipulação desses dados. Elas funcionam como recipientes que armazenam informações de maneiras sistemáticas, permitindo que operações como inserção, exclusão, busca e ordenação sejam realizadas de forma eficiente. No Python, essas estruturas são listas, tuplas e dicionários. A gente também tem as strings, elas são também uma estrutura de dados dentro do Python. Em outras linguagens, eu não sei como é que elas se comportam, eu sei que no C Sharp e no JavaScript é diferente. From datetime import sleep. É do datetime import sleep para programar uma saída, se eu não me engano. O sleep, ele fala praticamente falando para o programa, espera um pouquinho, mas ele interrompe todo o teu programa. Ele fala para o teu programa inteiro parar por um tempo. Tem uma forma de mandar o teu programa parar sem precisar parar o teu programa inteiro. Mas se for o que tu quer, criar um timer assim, que para o teu programa inteiro, tá de boa. Aí, strings também são, e como antes eu comentei, lá no início, também tem conjuntos. Só que eu não vou citar muito conjuntos, porque conjuntos são um pouco mais complexos, e eu quero focar nessas três principais, que elas são muito importantes e muito utilizadas em tudo que vocês forem fazer. Bora lá. Bora começar com a mais básica de todas, as listas. As listas, elas são descritas dessa forma. Vocês dão um nome a uma lista, como um valor qualquer. Tipo, vocês têm uma variável. Vocês vão nomear como essa variável vai ser igual, abre e fecha parênteses. Vocês têm uma lista pronta. Por quê? Esse abre e fecha parênteses, deixa eu até criar aqui rapidão. Listas, do pai. Esse abre e fecha parênteses aqui, ó, lista igual, ele indica que o que tu for fazer aqui é uma lista. Ele simplesmente indica isso. E, cara, listas no Python, elas são extremamente versáteis. E é por isso que Python é muito utilizado para muita coisa. Ele é feito para ser extremamente versátil. Vocês podem colocar uma string aqui, podem colocar, por exemplo, bora lá, o nome da Porã, bora lá, Porã igual. Vocês também podem colocar valores, tipo 14. Não, isso aqui é 15. E vocês também podem colocar uma outra lista, que é o que a gente chama de lista aninhada, que é uma lista dentro de uma lista. São listas aninhadas, entendeu? Aí, o que que rola? Quais são as vantagens de usar uma lista? Elas são extremamente mutáveis. Imagina o seguinte, rapidão. Ó, eu tenho esse copo. É como se eu pegasse, isso aqui são dados primitivos. Eu coloco dentro do copo e eu posso balançar à vontade, posso pegar na posição que eu, contanto que eu saiba a posição que eu quero tirar, contanto que eu saiba o valor que eu quero tirar, eu consigo fazer o que eu quiser aqui dentro dessa lista. Isso aqui é uma lista, entendeu? Então, listas são extremamente mutáveis, elas são ordenáveis, ou seja, elas têm
elas têm uma ordenação, elas são indexáveis. O que significa indexável? Significa que cada valor tem uma posição específica dentro dessa lista. Pode ser meio contra-intuitivo, mas bora usar aqui essa lista de números. Essa lista de números ela tem o 1, 2, o 3 e o 4. A indexação começa, a posição é diferente do valor. Cada valor, cada casinha dessas listas, elas contêm elas contêm uma indexação e um valor. Então, bora lá? O valor 1 está indexado na casinha 0, o valor 2 está indexado na casinha 1, o valor 3 na casinha 2 e o 4 na casinha 3. Entenderam como funciona? Por isso, quando a gente está falando sobre posicionamento de indexação, por exemplo, aqui, ó, o print, bora aqui rapidão, lista, é assim que eu chamo assim que eu chamo uma lista. E como é que eu chamo a indexação dessa lista? É simplesmente aqui, ó. Eu vou chamar na posição 0. O que vai aparecer? Vai aparecer um textinho aqui, rapidão. Deixa eu dar um play aqui. Ó. Iniciou o programa e coloca aqui, ó. Porã igual. Printou porã igual. Porã igual está na posição 0. Vem aqui a posição 0. E a cada vírgula é uma posição a mais. Aí vem aqui, ó. Posição, bora lá, 3. Ó, detalhe, vocês podem ver que se a gente for começar só, não tem posição 3. Aí a gente vai ver aqui, ó. Deu erro. Por quê? A lista não tem 3 de tamanho. Vocês podem até começar aqui, ó. 1, 2, 3. Não é assim que funciona. Começa 0, 1, 2. Se eu colocar, por exemplo, aqui, ó, 2, ele vai me printar a lista vazia. Entendeu? Mas aí vem. Vocês podem simplesmente botar a lista aqui e printar tudo que está dentro da lista. Ó, aqui, ó. Aqui embaixo. Tudo que está dentro da lista somente chama da lista. Só que eles vêm numa formatação específica que mostra que o que está ali é uma lista. Por exemplo, tem aqui, ó, as chaves, acho que é chaves, o nome disso é colchetes, e as aspas em porém igual, que é diferente, por exemplo, do que veio aqui em cima, quando a gente chamou porém igual, por exemplo, aqui, quando a gente chamou só como string, ele printou sem as aspas, mas a gente precisa mostrar aqui, porque ele está printando isso aqui, ó. Ele está printando isso. E não o valor aqui dentro, o valor aqui dentro da casinha, entendeu? Aí printou 15 e printou as outras chaves, que é para mostrar a outra lista vazia que tem aqui dentro. É assim que funcionam as listas em Python, entendeu? Bora voltar aqui rapidão. Elas são heterogêneas, ou seja, qualquer tipo pode ser inserido ali, todos os tipos podem ser inseridos, e são acessados daquela forma. Duplicidade, a gente pode ter valores exatamente iguais, só que em casas diferentes. Por exemplo, eu tenho um 3 de um lado e um 3 de outro. Eu posso ter alinhamento, ou seja, eu posso colocar uma lista dentro de outra. E eu posso colocar, por exemplo, 4 listas, uma dentro da outra, que está funcionando perfeitamente, só que o acesso é meio ruim disso aí, não recomendo. E são iteráveis. O que é iterável? Tu consegue percorrer a lista usando a posição de cada elemento, entendeu? Então, vocês conseguem ter acesso, conseguem mudar, conseguem capturar valor, conseguem alterar valor, tudo. Listas são para mim, pelo menos, listas e dicionários em Python são uma das características mais poderosas de Python, não à toa. Ela é muito utilizada em leitura de dados. É justamente por essa característica extremamente versátil que o Python se tornou tão poderoso. Aí vem aqui, ó, acesso de valores. A gente vai ter listas, eu coloquei aqui, ó, um negocinho de Pokémon, né? Charmander, Bulbasaur, Squirtle. Escrevi um print e eu acessei o valor. Lista, 0. E aí ele printou aqui, ó, seu Pokémon é Charmander. Aí no segundo, o 2, seu Pokémon é Squirtle. É a mesma coisa que eu mostrei para vocês um pouco antes. Funciona exatamente da mesma forma. Só que vocês podem estar me perguntando, mas como é que eu, por exemplo, atribuiria um outro valor à minha lista? Bora lá. Eu pego aqui a lista na posição... Ó, eu estou escrevendo lista e não list. O list, ele é uma palavra reservada e não pode ser utilizada. Então, eu estou usando lista. E aí eu pego aqui, ó, lista, eu vou pegar na posição... Bora pegar aqui, ó, na posição 2. Eu vou alterar a posição 2 aqui. Bora para... você. Perdão. Você. E eu vou printar
A lista na posição 2. Lista na posição 2. Ó, se não desse para alterar, estaria me apresentando esses colchetes aqui. Mas olha como vai não funcionar. Então, os valores que estão ali dentro são alteráveis, são modificáveis. Vocês conseguem pegar blocos desses valores e modificar à vontade, entendeu? As listas, elas são uma das características mais poderosas que nós temos presentes no Python. Bora avançar aqui rapidão. Alguma dúvida? Vocês querem saber alguma coisa? Alguma dúvida, gente? Beleza, vou prosseguir. Beleza? Bora lá. Ó, isso aqui eu criei para vocês terem um guia de funções que ocorrem dentro de listas. Essas aqui são quase todas as funções que usam listas. Append, vocês adicionam item, insert, tem aqui funções de adição, modificação. Cara, pratiquem, brinquem com isso aqui, é muito legal. E eu vou mostrar depois para vocês um site que vocês podem praticar melhor tudo isso e aprender aos poucos e se desenvolver. E a gente entra para tuplas. Gente, tupla é o irmão organizado da lista. Eles são dados com parênteses, não que nem funções. Como funciona a tupla? Eu pego aqui, por exemplo, ó, tupla. Pronto, criei uma tupla. Como funciona a tupla? A tupla, ela pode ter vários valores, eles são completamente imutáveis, inalteráveis, as posições, mas ele é indexável, tu consegue verificar cada posição específica. Entendeu? Cada posiçãozinha que ele tem, vocês conseguem alterar ele. Eu fiz até uma atividade aqui, só que eu acho que se eu for fazer todas as atividades, vai ficar meio pesada a aula. Que é o seguinte: dado uma lista de duplas, sim, dá para fazer uma lista de duplas, tá aqui, ó. Eu quero saber quais pontos da minha função estão dentro de uma janela específica no meu computador. Aí você pode estar perguntando, gente, mas listas é tão versátil, tão útil, para que eu vou usar uma tupla? Gente, a tupla ela é usada para quando vocês querem proteger um dado, quando vocês querem que os dados não sejam alteráveis. Ele é ordenado, ele é indexável, também pode ser heterogêneo, ele pode ter vários valores ali dentro. Ele pode conter duplicidade, ele consegue ter alinhamento. Ele funciona bem parecido com a lista, só que vocês não conseguem alterar valor, vocês não conseguem atribuir, vocês só conseguem acessar e verificar. Entendeu? Aqui está algumas funções que estão em tupla. São só essas duas. Index, que vocês conseguem acessar, ou vocês passam ponto, vocês fazem assim, ó, tupla, rapidão, ó, ic, rapidão, ic, 0, ponto index, deixa eu pegar desse valor aqui rapidão, eu tenho que passar isso aqui. Beleza. O que eu estou fazendo? Peraí, rapidão. Eu estou pegando nessa lista a posição 0, ou seja, esses dois aqui, deixa eu ver aqui rapidão. Eu quero só 200. Só 200. Eu vou printar esse valor. O que isso aqui vai me dar? Isso aqui vai me dar a posição dentro da tupla desse valor 200. Ó, posição 1. Por quê? 0, 1. Se eu for pegar, por exemplo, agora do 120, ele vai me dar 0. Então, e isso aqui vai me tornar a posição daquele elemento. E vocês também conseguem passar o count, que ele retorna o número de vezes que esse elemento ocorre, entendeu? Então, cara, a tupla ela é muito boa para vocês protegerem informações muito precisas. Por exemplo, posição de cliques em X e Y, tamanho pontos em que a interface de vocês vai utilizar. Isso usa muito tuplas, gente. Isso usa muito tuplas, porque se vocês forem usar, por exemplo, listas, qualquer alteraçãozinha pode cagar todo o programa de vocês. O tamanho também é alterável. Cara, não. A partir do momento em que vocês criam uma tupla, ela se mantém inalterada em tamanho e valor. Vocês podem criar, por exemplo, uma tupla com 50 de tamanho.
de 0 a 49 de indexação. Mas a partir do momento que ela foi criada, ela é inalterável, entendeu? Aí vocês podem usar isso aqui como referência de funções que vocês podem usar tuplas. Dicionário, gente. Dicionário é um elemento que eu antigamente não via muita utilidade, mas depois que eu comecei a trabalhar com programação, eu comecei a perceber a utilidade e é uma das ferramentas mais incríveis dentro da programação. O que é dicionário? Bora pegar. A gente tem um elemento, a gente tem um livro dicionário. Esse livro, ele tem o quê? Ele tem o conceito e tem o que esse conceito significa. Não é muito diferente dentro dos dicionários de programação. O dicionário de programação, ele tem um nome, uma chave, então um valor. Esse aqui é descrito a partir de chaves, não a mesma chave que eu estou falando, mas é a chave símbolo. Indica que tudo ali dentro faz parte de um dicionário. Os dicionários têm essa relação chave-valor. Eu li no livro Pense em Python que se vocês forem fazer uma verificação dentro de um dicionário, o dicionário ele rastreia até, se não me engano, 10 mil vezes mais rápido. Eu vou pegar esse número exatamente, mas é uma diferença muito grande. Depois a gente conversa um pouco sobre isso, com o que o Python foi feito. Basta aqui, eu passei o meu dicionário, igualei a duas chaves, e depois eu passei a chave nome, 2 pontos, o valor do nome. A chave idade, 2 pontos, o valor da idade. A chave dinheiro, 2 pontos, o valor do dinheiro, e assim por diante, entendeu? Vocês podem fazer infinitamente isso, infinitamente. Quais são as características dele? Relação chave-valor. Essa relação é muito, muito boa. Chaves únicas e imutáveis. As chaves são imutáveis, os valores não. Entendeu? As chaves são imutáveis e os valores vocês podem alterar. Iteratividade, iterável, ou seja, vocês conseguem rastrear ao longo do dicionário inteiro, assim como em listas, assim como em tuplas, a partir da posição de cada um. É iterável porque a gente usa a variável i e vai iterando cada um, entendeu? Depois eu vou mostrar para vocês. Elas são aninháveis, ou seja, vocês podem ter dicionários dentro de dicionários dentro de dicionários, ou listas dentro de dicionários, ou tuplas, assim por diante. Vocês podem fazer o que vocês quiserem praticamente. E uma das coisas mais importantes para mim, que sou desenvolvedor web, é a semelhança que isso tem com o JSON. Essa semelhança, ela é muito boa para a gente trabalhar, e é porque JSON é o JavaScript Object, Object Notation, é a notação JavaScript de objeto. Então, e-mails. Ó, vou pegar aqui para mostrar para vocês. Ó, isso aqui é o JSON. Se vocês forem ver aqui, ó, por exemplo, ó, Friends, name, Chris, name, Emily, name, e aqui, ó, age, city. Cada linha dessas aqui seria o equivalente a um dicionário em Python. Ó, se vocês forem ver aqui, ó, é uma estrutura muito parecida com o nosso dicionário. E por que isso é tão importante? Porque a comunicação web quase toda, a partir de APIs, funcionam em JSON, que é um formato leve, um formato muito rápido de ser transmitido. Então, é muito útil para vocês dominarem o dicionário se quiserem trabalhar com qualquer área da programação, tá bom? Aqui estão algumas funções de dicionários. Não, eu acho que esse slide está incompleto, deixa eu ver rapidinho aqui, porque eu tinha adicionado muito mais coisa. Deixa eu ver. Tá incompleto, tá incompleto. Eu até achei estranho que tá faltando algumas coisas que eu tinha feito. Eu acho que essa é a versão antiga do slide, deixa eu abrir aqui o novo. Mas enquanto isso, deixa eu mostrando para vocês aqui, rapidão. Beleza. Cara, ó, bora criar aqui rapidão. Bora criar aqui rapidão um negócio legal, usando os 3 formatos de dados que a gente tem. Bora lá. Bora criar um gerenciador de tarefas. Rapidinho, de boa. Praticamente a gente vai criar tarefas. É só criar as tarefas.
Depois a gente faz as modificações, só para mostrar vocês como funciona. Olha lá. Eu vou criar uma lista chamada tarefas, que vai ser a nossa memória. Tarefas, igual. Eu vou criar aqui a lista. Essa lista ela vai receber os dicionários. Def, adicionar tarefa, abre e fecha parênteses, 2 pontos. Temos, já sabe, função. É assim. Aí, o que uma tarefa tem que ter? Acho que nome, descrição. Só isso, né? Vocês acham? Nome e descrição? Bora criar junto aí, gente. Bora participar um pouquinho. Beleza, bora lá. A gente vai ter aqui o nome. O nome vai ser igual ao input que a gente vai inserir. Nome da tarefa. 2 pontos. E a gente vai ter também uma descrição da tarefa. Input, descrição. Nome, descrição, status. Pô, status é legal. Status. Input. Número de código. Ah, porra, vai tomar no. Número de código de cartão de crédito. Não, mano, pô, não, não. Muito bom, muito bom, muito bom. A gente vai fazer o seguinte: o status ele não vai ser o input. Eu vou mostrar depois para você, não, legal, vai ser legal. Peraí. Quando a gente for fazer a alteração, a gente vai fazer uma incrementação disso aqui. Quando a gente for pegar um while e for, quem vai terminar a aula, mano, a gente vai pegar em código aqui. Vamos terminar fazendo código, tá bom? Os caras se perdem. Mano, os caras estão se perdendo aqui, cara. Aí o que faz? Eu tô criando isso aqui. Aí vem aqui, ó. Aqui, ó. Tarefas. Aqui eu vou criar tarefa. Só tarefa. Vai ser um dicionário que ele vai receber a chave nome, que ele vai receber o valor da variável nome que a gente colocou. Vírgula. Descrição. Não, vou colocar só descrição mesmo. Porque pelo fato das linguagens de programação serem feitas com base na linguagem norte-americana, com base na linguagem inglesa, a gente não usa acentos na programação. Então, desclicão, desclicão. E aí vem aqui, ó, status, 2 pontos, true. O que foi que eu tenho? O que foi que eu errei aqui? Não foi fechado. Ó, errei aqui para vocês. Se vocês não colocarem a vírgula, ele dá erro. Vocês têm que colocar a vírgula para dividir certinho. E ele vai aqui, ó, dar aqui, ó, tarefas, ponto, append. Vou colocar aqui, ó, tarefa. O que esse append faz? Ele adiciona ao final da lista, ou seja, não no início, é no final da lista, o item que vocês querem, que vocês inserem bem aqui. Entendeu? Aí, bora lá. Print. Eu vou ensinar para vocês várias formas de criar menu aqui, tudo bem? Menu. Eu acabei de falar que eu vou ensinar vocês várias formas, estou fazendo da mesma forma antes. Menu. Criador de tarefas. Bora lá. Ó, se vocês forem ver, ó, o meu tem essas linhas que é para mostrar até onde o bloco de código vai. A maioria o próprio Visual Studio Code, se vocês tiverem aí, também vai ter isso aqui. Beleza? Então, vai lá. Criador de tarefas. Vai ver esse menuzinho aqui, beleza. Vai ver aqui, rapidão. Criar, adicionar tarefa. A gente depois coloca mais coisa. Ó, não tem passagem de parâmetro aqui, porque aqui em cima a gente não passou parâmetro. O meu tema, depois eu mostro para vocês o tema, mas HyperX, acho que o nome do tema é HyperX. Vai lá. Eu vou dar play aqui rapidão, só para mostrar para vocês. Ó, nome da tarefa. Bora colocar aqui, ó, aula 2. A descrição da tarefa. Uma aula de Python introdutória.
História. Aí criou. Ah, mas que adianta? Eu não consigo ver a tarefa. Papapi, papapó. Bora lá aqui rapidão. Print. É... Aí vem aqui, ó. Tarefas. Bora printar aqui todas as tarefas que a gente for escrever aqui. Bora lá. Vou dar play. Aula 2. Uma aula de Python. Aí vem aqui, ó como fica a estruturação. Ele abre e fecha aí os colchetes, abre e fecha as chaves, que significa que tem um único objeto dentro dele. Por quê? Porque não tem vírgula e abre e fecha outras chaves. E aí ele escreve da mesma forma que escreveu aqui, ó, só que de uma forma linear. É o equivalente a isso aqui, ó. Isso aqui que eu estou fazendo é só uma forma de deixar mais bonitinho o código, mas no cru é isso aqui que está sendo escrito. Ó. Opa. Ó. É isso aqui que vai ser escrito, entendeu? Nesse formato. Aí vem nome, aula, descrição. Ah, mas como é que eu acesso Eu quero saber, por exemplo, se... Eu quero saber, por exemplo, bora lá, qual é o nome da tarefa. Eu quero só o nome da tarefa, só a informação. Aí, ó. Como a gente só tem um item, eu vou ensinar vocês como acessar um item e vocês depois desenvolvem. Ó, tem que colocar zero, por quê? Porque a posicionamento da lista, primeiro eu passo a informação da lista, aí bem aqui fora eu vou passar a informação das chaves. Qual o valor eu quero? Vem aqui, ó, nome. É assim que vocês conseguem acessar. Desculpa. É assim que vocês conseguem acessar o valor de um dicionário. Eu vou dar play aqui de novo. Aí vem ah, aula 2. Não quero mais escrever, não, gente. Aí ele escreveu para mim só o valor da aula 2. Entendeu? É assim que funciona. A nossa querida tarefinha aqui, ela funciona dessa forma. E os dicionários, eles são muito importantes não só para web, mas também para muitas áreas. Eu já trabalhei em um laboratório de bioinformática que o pessoal trabalhava com simulação de código genético, a gente usava muito uma composição desse estilo, saca? A gente trabalhava com dicionários, então, tipo, cara, querem dominar a lista, dominem listas e dicionários. Duplas são importantes pra caramba, mas os mais importantes para mim, de longe, são listas e dicionários. Logo depois aqui, a gente tem as nossas funções. Pratiquem, brinquem com isso aqui. Isso aqui é muito, muito interessante. Por exemplo, aqui, ó. Se vocês querem saber a chave e não o valor, vocês podem passar aqui, ó, 15, aí retorna as chaves do dicionário, ou seja, ele lista lá as chaves, é muito legal. Brinquem, experimentem e usem isso aqui como referência. Isso aqui é para ser a referência de vocês, e não para vocês só verem uma vez, é para vocês estarem lá e, isso aqui faz, deixa eu ver como é que funciona, entendeu? Pratiquem. Ai, ai, loops e repetidores. Bora lá. Os loops e repetidores são o que a gente chama de estruturas de repetição. Esqueci, perdão. Alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida aqui? Querem conversar sobre algo? Querem apontar alguma dúvida? Ou se eu estou indo rápido demais, se eu estou indo lento demais, como é que dá para vocês? Tem? Ver? Sobre a parte da velocidade que você comentou. Ah, tá. Você disse que ia explicar depois. Tá. Cara, deixa eu terminar a aula, porque eu preciso fazer uma pesquisa que eu esqueci o nome. Aí eu não vou lembrar de cabeça. Mas tem uma função que não precisa parar o teu código todo. É aquele negócio lá, né, do tempo de espera. Quando eu falei espera um pouco, eu falei depois da aula, entendeu? Aí eu te explico lá, a gente começa a usar. Relaxa. Loops e repetidores. Cara, lembra que eu falei para vocês sobre recursividade? Loops e repetidores são uma forma de fazer mais eficientemente o que a recursividade fazia antes. Rapidão, só deixa eu ver um negócio, e eu baixei o slide mais atualizado.
Eu vou botar aqui para vocês. Tá, beleza. O que são estruturas de repetição? Loops são estruturas de controle que permitem executar um bloco de código. Essa palavra é interessante. Eu falei bloco de código 2 vezes na aula, quando eu falei sobre funções e quando eu estou falando agora. Por que isso? Porque ambos têm esse sistema de indentação e eles fazem exatamente aquela lista antes de prosseguir para o resto do código. Então, saibam disso, vocês estão fazendo um bloco do código inteiro. Até que uma condição seja satisfeita, ou até que uma sequência de elementos seja totalmente percorrida. Por que eu coloquei em cores diferentes? Porque até que uma condição seja satisfeita, a gente está falando de um estilo de loop, que é o while. E até que uma sequência de elementos seja percorrida, a gente está falando do for. Por que eu estou diferenciando esses dois para vocês? Porque, gente, a gente usa tanto while quanto for em condições diferentes, porque ambos têm utilidades diferentes. O for, por exemplo, ele tem uma. A gente usa ele muito mais para verificação de uma lista finita que a gente sabe qual é o fim da repetição. Ou a gente consegue mensurar esse fim. O while a gente faz para quando a gente não sabe para onde essa repetição vai. Tipo, verificar até quando o nosso usuário for apertar uma tecla específica no input, entendeu? Então, esse comando, tu não sabe quando vai acontecer. Tu não sabe quando o nosso usuário ele vai dar um input específico que vai encerrar teu programa. Entendeu? Então, nesse caso, a gente usa o while. O for, a gente usa, por exemplo, eu quero percorrer uma lista, eu quero percorrer o item por item de um dicionário. Ou eu quero fazer isso aqui determinado número de vezes a partir da entrada do usuário e quando eu terminar vai sair uma outra saída, entendeu? É isso que a gente vai discutir agora, é isso que a gente vai entrar agora. Vai lá? Cara, o while como eu disse antes, ele é uma estrutura de repetição que executa um bloco de código enquanto a condição for verdadeira. Ou seja, ele verifica a condição toda vez que for repetido. Por exemplo, eu entro com um contador, a variável externa while, e essa variável de contador, ele tem que ser obrigatório, o contador tem que ser menor que 5 para essa condição ser verdadeira. Aí vai print, contador. É a mesma coisa que a gente fez com a recursão, só que agora com o while. Deixa eu fazer aqui rapidão. Ó, pega aqui a recursão. Tá vendo aqui? Eu vou criar um novo arquivo. While.py. Vou colocar um do lado do outro para vocês verem. A gente vai fazer o mesmo código agora usando o while, beleza? Vai lá. While. Então, contador é igual, bora colocar 5, que é o nosso input que a gente deu lá a maioria das vezes. Contador ser maior ou igual a 0. Ou seja, enquanto ele for maior que 0, não igual a ele vai funcionar. A gente vê aqui, ó. Contador. Print. Contador. Contador. Menos 1. Vocês podem escrever menos 1. Tipo assim, vocês podem colocar aqui, ó. Contador vai receber contador menos 1. Ou vocês podem simplesmente fazer da forma mais eficiente e usando menos caracteres, que é menos menos. Expressão esperada. Estou confundindo com C. Contador menos 1. Aí vocês fazem isso aqui. Vai funcionar da mesma forma. Ó, olha a diferença de linhas de código que eu tive que escrever para essa diferença aqui. Aí quando terminar aqui, ó, print contagem encerrada. Eu vou dar play. Ó, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Contagem encerrada. É exatamente a mesma funcionalidade que a recursividade faz. Mas olha a diferença de caracteres e olha a diferença de tamanho de código. Isso aqui eu fiz em 7, isso aqui eu fiz em 9, mas isso é por causa desse espaço. Se eu diminuir aqui 2, que é o que tem, desce para 7. Aqui, ó,
São 5 linhas. São 2 linhas a menos que que a nossa recursão. Então, isso torna o nosso código mais fácil de ler e torna o nosso código mais eficiente. Mas também tem uma característica muito interessante, por exemplo, se eu colocar aqui true. Se eu colocar aqui true, a gente entra numa característica que se chama loop infinito. Espera. Ah, tá. Perdão. Eu esqueci de tirar o contador. Se ao invés da variável eu simplesmente colocar true aqui, eu estou dando para o while que toda hora vai ser verdadeiro. Isso aqui é um loop infinito. Olha o que vai acontecer. Legal, né? É legal saber até onde isso aqui vai. Vai até o infinito, gente. Vai subtraindo até o infinito. Deixa eu terminar aqui o programa. Ó, ele só parou porque eu mandei ele parar. Mas ele tá falando aqui, ó. File, papapá, line 3 em módulo print contador. Reborn interrupt. Eu interrompi o programa, ele deu esse erro aqui. Mas se vocês forem ver, ele, sem limite nenhum. Porque ele vai ao infinito. Hein? O PC travou só de olhar. Gente, isso aqui vai até o infinito. Por quê? Porque eu tô dando true. Tô dando true aqui no while. Esse while, antes de começar esse bloco de código aqui de 2 linhas, ele vai verificar se isso aqui é verdadeiro. Se isso aqui for verdadeiro, ele vai dar. Mas se eu tô falando que aqui é true, independente da situação, ele vai continuar o print, entendeu? Então, independente do forma que ele vai printando, vai printando, vai printando. Então, a gente usa o while true, a gente usa muito quando a gente quer que o programa não seja interrompido. A gente usa muito quando a gente quer que o bagulho continue funcionando ininterruptamente e não pare, não pare, não pare, entendeu? E essa é uma característica legal do while. O while ele é praticamente um contador infinito dentro do Python. Aí, beleza. Aqui, se você ver, é uma outra anotação, ó, mais igual a outra. Aqui eu estou atribuindo o contador, o valor do contador, mais um. Aí a gente tem que falar um bagulho com vocês. Vocês aprenderam que tem, por exemplo, o igual igual, que é para verificar se os valores são iguais, a barra barra para dar ou um ou o outro, o maior, que são verificadores booleanos. Mas o Python tem esses dois aqui também, que é o in e o not in. O que eles são? O in e o not in são verificadores que informam se um dado está presente em um iterável ou não. Ambos retornam o valor booleano, ou seja, verdadeiro ou falso. É tipo tu tá perguntando do programa. Programa, bora lá. Eu tenho uma lista chamada nomes, eu tenho lá Porã e Belém. Eu quero que quero que tu me fale se é verdadeiro ou falso. Porã tá em nomes? Tá em nomes? Se sim, ele vai me retornar true. E 2 está em nomes? Por 2 não estar em nomes, ele me retorna falso. Isso. Por que eu estou verificando isso? Porque o for. Oxi. O for, ele utiliza muito disso. Usa muito disso. Por exemplo, o for ele é um loop usado para iterar sobre qualquer objeto que seja iterável. Listas, strings, dicionários, tuplas, conjuntos, ranges. Ranges eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho. Eles percorrem elementos um por um, na ordem em que aparecem, sem precisar de um computador manual. Gente, alguém tá com alguma dúvida, alguma pergunta? Sério, gente, não precisa se segurar não, tá bom? Pode perguntar, pode mandar pro pai. Não vou dizer que eu sei de tudo, mas eu consigo explicar a vocês muita coisa. Pausinha para beber água. Então, bora lá. O que esse for aqui tá fazendo? Bora ver a saída desse for? Bora ver a saída? Então, for, do pai. Bora ver a saída desse for aqui. Bora lá. Nomes. Vai ser igual a lista de nomes. Ana. Rebeca. Lucas. Beleza. For, nome. E nomes. Print. Nome. Ó, vocês podem ter verificado um bagulho interessante aqui, uma questão interessante, que em momento nenhum eu criei uma variável chamada nome.
Em momento nenhum do meu código eu criei uma variável chamada nome. Eu criei nomes, não nome. Isso aqui é uma variável que eu criei. Ela é local para o for. Essa palavra for é uma palavra reservada que fala que vai ser um loop que vier depois e tem um formato específico. Esse nome é uma variável que eu estou dando, é o nome de uma variável que eu estou dando para os valores individuais. É uma variável momentânea, tipo, efêmera pra caramba. Eu comecei o for, assim que eu terminar um loop do for, esse valor já muda para o próximo valor. Tipo, eu coloquei esse aqui, funciona da mesma forma. Se eu colocar aí aqui, ó, a gente lê esse for, que é o para. Ó, para i em nomes, ou seja, para o valor i, que no caso ele vai começar com o valor indexado zero aqui, ó, ele vai começar com Ana, e depois ele vai para Rebeca, e depois ele vai para Lucas, entendeu? Aí, ó, vou dar play aqui rapidão. Ó, Ana, Rebeca, Lucas. Ele printou linha por linha cada um, entendeu? Então, o for ele é isso praticamente. Vocês estão, ele é usado para percorrer. A gente chama de iterar porque a gente usa esse i, tá bom? Ele vai ir iterando aí também de item. Esse item de item. Ele vai iterando sobre os itens dentro da lista que a gente for colocar depois. Só que a gente também tem, por exemplo, lembra que eu falei que a gente ia falar sobre range? Pois é, range é uma forma. Se vocês forem ver, a gente tem muitos negócios de personagem range de jogos. Por que range? É o alcance. A gente falando range é uma função nativa de Python que ela cria uma, entre aspas, contagem finita que tem que inserir o fim, por exemplo, aqui é o range 5. Só que aí vocês também podem inserir outras características, como, por exemplo, o stop, que é, por exemplo, eu tenho 5. Ele tem três características. Ele tem o início, que eu vou começar, por exemplo, aqui em 1, vou terminar em 5 no passo 2. Não, no passo 2. O que isso quer dizer? Eu começo no 1 e vou de 2 em 2 printando, entendeu? É uma coisa bem simples, bem de boinha. Mas para início de conversa, vocês podem brincar com isso depois. A gente pode simplesmente colocar aonde ele vai parar. Quando vocês só colocam o 5 lá, quando vocês colocam só o valor de parada, que está aqui, ó. Cadê? Tem que ser stop, gente. Stop. Stop. Ó, quando vocês colocam só um valor, ele entende como uma parada. Ou seja, ele começa no zero e vai até aquele valor. Saca só, deixa eu dar pra... Ó, 0, 1, 2, 3, 4. Por que 4? Porque ele é só o tamanho indexado. Ele começa no zero e termina no índice 5, ou seja, no 4. Sacou? Tudo bem? Bora lá. Tendo noção do que o for faz, então, oxi, acabou o slide, ó. Beleza. Eu achei que eu tinha mais coisa e tal. Deixa eu ver se é isso mesmo. Dinho. Deixa eu ver. É só isso. Beleza. Cara, tendo noção do que esse for faz, bora dar uma. A gente já tá dando aqui 9 horas, a gente tá dando 1 hora e meia de aula e eu consegui terminar o slide. Vocês devem ter percebido que a aula foi bem densa, o conteúdo está sendo bem denso aqui. E eu espero estar explicando bem o conteúdo para vocês, sério, gente. Se qualquer dúvida, me falem, por favor. Não quero que vocês saiam daqui com dúvida na cabeça. Então, eu expliquei tudo para vocês, mas aí vocês me perguntam, gente, e a prática? Como que funciona tudo isso junto? Eu vou mostrar para vocês, bora fazer aqui rapidão, uma lista de tarefas, rapidão. Entra aqui, ó. Lista de tarefas. A gente vai usar um pouco de tudo, beleza? Vai ser aqui, ó. A mesma estrutura de antes que a gente está usando. Vou até habilitar aqui rapidão. Bora lá. Criar tarefa. Criar tarefa. Ele pega uma opção para criar. Tarefa. Acessar tarefa.
A gente vai criar e vai acessar uma tarefa, beleza? Bora lá. Para criar, a gente viu lá, né? Nome, vai receber input, nome, dois pontos, descrição, opa, mesma coisa. Recebendo esses dois valores, a gente vai criar a tarefa, que vai receber a chave nome e o valor nome da variável que a gente tem, e a descrição, e a descrição, né? O valor da variável descrição. Porque, por sinal, eu escrevi com cedilha, ó. É com C. Aí, bora lá. Eu vou retornar return. Não, não vou retornar. Eu ia retornar se a tarefa estava presente na lista da tarefa logo depois. Vem aqui, ó. Tarefas, ponto. Append, tarefa. Adicionei. Pronto. Aí, acessar tarefas, eu coloco aqui o parâmetro nome. Nome vai ser um string. Aí ele vai verificar. Agora, if, isso aqui é verificação de erro, tudo bem? If, nome. A gente vai ter, vou colocar só uma tarefa para a gente verificar rápido, beleza? Nome em tarefas na casa 0 no nome, dois pontos, print, tarefa. Você vai printar a tarefa, né, em 0. Aí, else, verificação de erro, ou seja, se não der, vou retornar aqui um negócio legal. Okay. Else, print, sua tarefa está aqui. Tem uma forma de usar for. Eu até posso usar for para verificar isso, que é o seguinte, ó. For i in tarefa, ou seja, verifica cada conteúdo das tarefas. If, ó, isso aqui é uma estrutura, isso aqui é um código que eu vou fazer aqui para vocês, beleza? If in é que eu tenho que colocar para dar nome, tarefa, vai ficar mais fácil de ler. Tarefa, nome, dois pontos, print, tarefa. Opa, eu estou vendo aqui pelo. Não estou vendo pela minha tela principal. Eu estou vendo aqui pela janelinha do Meet, por isso estou errando um pouquinho. Tarefa. Aí vem aqui, ó. E o que você vai fazer? Ele vai iterar cada valor e ele vai verificar. Se a tarefa ele vai printar, eu vou usar uma outra palavra aqui que é o break. O que esse break faz? Ele interrompe todo o loop, ele para ali e prossegue para o resto do código. O else eu não preciso falar, porque se ele não tiver, ele só vai prosseguir para o próximo. Então não preciso. Aí vem aqui, ó. Isso. Aí, beleza. Uh, aí, bora lá. Menu vai ser igual a adicionar tarefa. Vou ter aqui, ó. Um, dois. Achar tarefa. E três. Uh, printar tarefas. E zero. Opa, caramba. Zero. Sair. Aí vai tudo aqui, ó. While
Aqui, ó. OP, que eu sempre uso OP porque é mais rápido. OP, int, int, punch, opção, menu, no caso, né? Então, aqui, ó. Opção, while OP for diferente de zero. Isso quer dizer, enquanto eu não digitar zero em OP, o programa continua rodando. OP diferente de zero. Ele vai fazer o programa lá. Deixa eu só trocar esse aqui. X. Ctrl-V. Felipe certo certinho. OP vai ser igual a 5. Só para não ter nada diferente, ele vai verificar aqui, beleza? Aí vem aqui, ó. Bora lá. Match. Eu prefiro usar Match Case. Parou de compartilhar a tela. Sério? Acho. Para mais alguém parou de compartilhar a tela, gente? Alguém pode me dizer? Tá normal. Aqui tá aparecendo. É. Beleza. Verifica aí, irmão, se tu tá. Verifica aí nos slides. Aí, ó. Match OP case 1, ele vai executar um bloco de código. Qual vai ser? Ele colocou aqui, ó, adicionar tarefa. Adicionar. Não, né? É criar tarefa. Criar tarefa. Ele vai criar lá a tarefa e vai continuar para o próximo. Case 2, ele vai usar aqui acessar a tarefa, tá? Acessar a tarefa. Aí, só que a gente precisa receber um parâmetro específico antes, então aqui tem que passar. Nome é igual a input, nome da tarefa. Aqui, ó, nome. Pela mesma orientação, eu posso simplesmente colocar aqui, ó, só nome. Tudo certo. Case 3. Ele vai printar todas as tarefas. Então, eu vou printar a lista aqui sem uma organização específica. Se bem que eu acho que eu posso. Eu acho que eu vou fazer um bagulho legal aqui, rapidão. For e can list em tarefas. 2 pontos. Print e. O que isso aqui vai fazer? Qual a diferença? Se eu fosse fazer com listas, ele ia fazer tudo numa linha só. Agora, cada tarefa vai estar numa linha específica. Tudo bem? Só isso. Case. Eu não preciso. Se eu não tivesse colocado essa opção, eu poderia simplesmente colocar true aqui em cima. Eu vou ensinar vocês das duas formas. Primeiro eu vou mostrar assim, dessa forma. Bora lá. Eu vou dar um play aqui. Ó. Sua opção. Eu vou bora primeiro adicionar. Ó, aqui, ó, 3, printar tarefas. Não printou nada por quê? Porque simplesmente não existem tarefas. Vou criar uma tarefa. Nome. Tarefa 1. Descrição. Tarefa 1. Aí vem aqui, ó. Achar tarefa. Tarefa 1. Ó, aí ele escreveu aqui, ó. Nome, tarefa 1, descrição, tarefa 1. Bora criar mais uma. Nome. Bora lá. Aula. Por aula de Python. Beleza? Criou, voltou para o menu principal. A gente vem aqui, ó. Bora apertar 3 aqui para printar todos para mostrar vocês como é que funcionou. 3. Ó. Cada linha é uma tarefa, ó. Nome, tarefa 1. Descrição, tarefa 1. Aí se eu quiser. Opa, perdão. Deu problema aqui. Aí se. Mas eu quero. Mas como é que eu saio? Como é que eu faço para parar? Tem que apertar Ctrl C? Não. Apertei 0 do Enter, o programa encerrou. Por quê? Porque a cada vez que eu faço o código, toda vez que eu coloco uma opção aqui, ele verifica o match cada caso. Se, por exemplo, coloquei o caso 1, ele chama essa tarefa, e aí ele termina o código e volta para cima.
Aí ele me pergunta de novo. Se eu inserir zero aqui, ele vai verificar que não existe caso zero. Ele vai verificar que o OP, por ser zero, não é mais true. Porque ele é igual a zero, ele não é diferente de zero. Entendeu? Ele não é igual, ele é diferente. E por ele ser diferente, o while passa a ter valor falso. E por ser falso, ele encerra o loop. Entenderam a diferença? Eu vou liberar isso aqui para vocês. Gente, melhorem esse código. Vocês vão usar exatamente uma coisa assim na nossa tarefa de agora. No nosso desafio dessa semana, gente. Deixa eu pegar aqui rapidão o desafio. Bem, gente, acho que com essa demonstração de código aqui, vocês gostaram, gente? Vocês gostaram da aula de hoje? Pergunta sincera aqui, vocês curtiram a aula de hoje? Ó, gente, eu não estou subestimando a inteligência de vocês. Eu quero muito que vocês aprendam a programar de fato. Eu quero muito que vocês aprendam a pegar em código sem medo, sem diferença. Ó, se vocês forem ver, nisso aqui, o que a gente estudou foi 1h30, 1h40 pura de código. A gente estudou teoria. E toda essa teoria a gente usou de uma única só vez aqui. E se vocês forem ver, é exatamente assim que os programas funcionam. A única diferença é que eles têm uma interface diferenciada, que a gente chama de front-end. Que no caso, o nosso console aqui, isso aqui é uma, entre aspas, interface, só que exclusiva de texto. Gente, quando eu estava aprendendo a programar, eu fazia RPG de código, era tipo RPG de terminal, era mó legal, era muito divertido. E eu desafio, eu acho que é legal vocês pensarem em fazer isso também. E, gente, a partir da aula 2 eu já afirmo a vocês, todo o conhecimento que a maioria dos cursos dão de básico de Python, essas duas aulas já dão para vocês. Por isso que a gente pegou umas aulas um pouco mais densas. A partir de amanhã, a gente vai apurar e pegar, tipo, firme no conteúdo. Porque a próxima aula a gente vai pegar em bancos de dados, e uso de bancos de dados, uso de implementação de dados. E na outra aula, a gente vai dar orientação ao objeto. Entendeu? Então, vocês precisam dar uma estudada um pouco nisso aqui. O princípio das nossas aulas aqui na Porã não é servir de Telecurso 2000, ensinar tudo para vocês. A gente quer dar a base para vocês conseguirem estudar sozinhos. Mostrar que há, sim, conceitos legais. E, por sinal, tinha um conteúdo que eu queria muito ensinar para vocês, só que eu acho que não vai dar para ensinar vocês, que é uma como criar listas com ifs e else em uma única linha. Cara, é um bagulho muito legal, mas pode ficar para uma outra oportunidade, eu acho que seria mais interessante. Mas bora lá. Gente, desculpa, eu já vou me desculpando com vocês, mas esse aqui é o desafio da segunda aula. É o desafio prático de gestão de estoque, meu parceiro. Vocês vão ter que criar um aplicativo de terminal mesmo no VS Code para gerir estoque. Aqui, ó. Desenvolver um sistema de linhas de comando para gerenciamento de estoque de uma pequena loja. O programa deverá permitir o usuário adicionar novos produtos, remover produtos existentes, listar todos os itens de estoque e calcular o valor total dos produtos. Esse desafio consolida os conceitos de funções, estruturas de dados e estruturas de repetição. O nosso contextinho, que ele gosta de dar contexto, é: a mercearia do teu bairro precisa de um sistema simples para controlar o estoque de produtos deles. Atualmente, eles fazem tudo no papel e estão perdendo o controle do que entra e do que sai. A tarefa de vocês é criar uma versão desse sistema. Gente, o que vocês vão fazer aqui é uma versão primitiva do que muitas empresas fazem para gerenciamento de estoque, gerenciamento de equipe, gerenciamento de muita coisa. E isso aqui é o básico para vocês conseguirem avançar para o próximo conteúdo, tá bom? Vocês têm 4 dias para completar essa aula, para completar esse desafio. Eu até coloquei aqui alguns exemplos de como ficaria para poder ajudar vocês. E eu espero muito que vocês participem desse desafio como vocês participaram do anterior, que eu estou muito orgulhoso de vocês no desafio anterior. Tem muito código maneiro ali, muito código mesmo. Então, gente, ó, eu vou subir no GitHub isso aqui agora.
E eu vou mandar o link lá na comunidade. Hoje vocês podem descansar. A entrega desse desafio vai ficar para dia 15. Não, bora 15, 13, 14, 15, dia 16. Dia 16 até sábado. Sábado vocês têm prazo final para entregar esse trabalho. E é isso, gente. Muito obrigado pela aula.